Para completar, novidades no São Paulo em relação a reforços. Falo sobre as tratativas com o Botafogo e também por Gaston Ávila. Quero repercutir também sobre a crise no São Paulo e a tentativa de Júlio Casares de um contragolpe. Para completar, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Júlio Casares tenta um contra-ataque para tirar o São Paulo da crise. Muito criticado, com protestos e até pedidos de impeachment, Júlio reuniu conselheiros da situação, grupo de coalizão, para uma reunião de 3 horas. Nesse debate, os conselheiros exigiram medidas em relação ao último escândalo envolvendo a venda de camarotes de forma clandestina. Eles também lembraram que o Júlio Casares nunca esteve tão enfraquecido politicamente. O que o Júlio fez? Prometeu zero proteção política aos envolvidos e apresentou um documento que pede mudanças no estatuto. São 2 focos principais. O primeiro deles, o fim do fórum qualificado para a criação de uma SAF. Júlio Casares está dando o primeiro passo para que o São Paulo possa avançar no projeto de sociedade anônima do futebol. Ele também quer a separação formal entre futebol e clube social. Estou muito curioso para saber como essa declaração, essa intenção do Júlio vai repercutir entre membros do Conselho. Para completar, registrar que a Comissão Legislativa do São Paulo tem 30 dias para avaliar o conteúdo desse documento e encaminhar para a votação do Conselho Deliberativo. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025. São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha R$720 mil por mês. Na tarde dessa quarta-feira, consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gaston Ávila junto ao Ajax, para que o tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Outra informação importante no São Paulo. Na noite dessa quarta-feira está marcada uma nova rodada de conversas entre o Tricolor e o Botafogo. O objetivo é tentar chegar a um consenso em relação àquela troca que pode ser até tripla. São Paulo havia insistido nas contratações do Savarino e do Marlon Freitas, que não pretendem trocar o Rio por São Paulo. Diante disso, Tricolor e Botafogo tentam achar uma combinação que possa render essa troca. Perguntei para essa pessoa do São Paulo com quem conversei sobre contratações qual o termômetro, a expectativa, a esperança dela em relação a essa negociação. Se pode haver, por exemplo, uma única troca, 2, ou se a gente deve ter 3 mesmo. E o que eu entendi é que o São Paulo vai batalhar para ter pelo menos 3 jogadores envolvidos nessa negociação. Nicola, com esses escândalos o Casares pode querer um camisa 10 de peso para camuflar as coisas? Paulão, acho até natural que os dirigentes do São Paulo estejam procurando em caráter de urgência uma contratação de impacto para mudar um pouquinho a agenda, tá? Acho natural. Isso é bastante comum no mundo do futebol. Escola Alexandre Fretson. O Alexandre Pretzel disse que Brenner está encaminhado para jogar no São Paulo, mas fiquei sabendo que a informação de hoje é que está avançado com o Cruzeiro. Bom, sobre Brenner, o São Paulo nega negociações avançadas com o Brenner, tá? O São Paulo afirma que não busca centroavante, nem faz sentido, até porque Caleri, André Silva e Rian Francisco voltam agora em janeiro. Então deixa seu like aí, por favor. O mais santinho nessa diretoria, por incrível que pareça, é Outton Aires de Abreu. Pelo menos os escândalos deles são de outra natureza. O Edson havia me comentado isso ontem. O Outton, vocês vão lembrar, ele foi acusado de ter incomodado, importunado, enfim, é um assunto até meio difícil de
Depois vocês buscam aí essa história dele, tá bom? Carlos Magno sabia de tudo e não vai ser afastado. É o Carlo Magno, né? Como é o primeiro nome? Márcio Carlo Magno. O Márcio até se pronunciou, afirmando que ele cedeu o camarote para Mara Casares como responsável pela diretora feminina, mas que não sabia que isso estava sendo utilizado dessa forma. Quer saber se o Casares vai cair mesmo? Não há, nesse momento, uma chance real disso acontecer, embora conselheiros da oposição trabalhem por isso, tá? Ele pedir a renúncia, zero. O orçamento de 2026 é mais factível do que o de 25 é. O orçamento de 26 é mais realizável do que o de 25. Só para lembrar, e essa foi uma das críticas do diretor de futebol que saiu recentemente, do Carlos Belmonte, é de que o São Paulo precisou vender um monte de atletas porque era impossível conseguir a redução salarial que estava proposta no orçamento, feito a partir das exigências do FIDIC, tá bom? Chama o Casares para uma live. Alan, tentei ao longo de todo o ano. E ele nunca descartou, mas sempre disse, mais para frente a gente fala. Nesse momento, a chance dele dar uma entrevista é nenhuma, né? Em meio ao pior caos desde que ele se tornou presidente. Impeachment do Casares, já tem 41 conselheiros. Lucas, eu acho que a interpretação é diferente, né? Ontem, o São Paulo, ou esse grupo de oposição, protocolou um pedido de afastamento do Casares com 41 conselheiros. E aí, diferente de você, eu não acho que já tem 41 conselheiros. Ainda faltam 11 conselheiros. São Paulo precisa de 52 votos para que esse debate seja uma pauta no Conselho Deliberativo. Olha que coisa forte. Enquanto são 41 conselheiros, não passa de um pedido de afastamento que tem pouca relevância. Ou se alcançarem 52 conselheiros, aí esse pedido vira alvo de uma discussão no Conselho Deliberativo e de uma votação por consequência. Mas desde ontem de manhã, esse grupo com 41 conselheiros não conseguiu mais 11 assinaturas, tá bom? Cola, Maílson no São Paulo terá chances no time titular ou será negociado? Tenho a impressão de que o Maílson não anda com muito moral. Tanto é que o São Paulo tem a busca por lateral como prioridade, tá bom? Vamos lá. Que mais? O JFP Santos, orçamento do São Paulo de 26, vende mais alguém? O orçamento para 2026 já foi aprovado pelo Conselho Administrativo e vai ser levado no finalzinho desse ano para o Conselho Deliberativo, tá? A expectativa para o próximo ano é de outro superávit e a necessidade de vendas entre 160 e 170 milhões de reais. O São Paulo vai precisar vender menos jogadores do que, por exemplo, o Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras colocou na sua projeção orçamentária a meta de 400 milhões de reais. Ainda sobre contas e números do São Paulo, o Tricolor estima que a dívida no fim desse ano vai ser de 910 milhões de reais, contra cerca de 960 milhões do fim do ano passado, com um superávit entre 20 e 30 milhões de reais. A receita total do São Paulo para 25 vai gerar na casa dos 970 milhões. Aí até o Jota falou, será que os caras não vendem mais alguém só para bater o bilhão? Eu não descartaria, mas eu não tenho informação de proposta hoje, e o São Paulo também está num momento tão delicado, em termos de notícias, que uma venda talvez não fosse bem avaliada, né? Nicola, boa noite. Quem foi até agora o melhor presidente do São Paulo? Rodrigo de Jardim Marília, Itaquera. Cara, é difícil, né? Mas alguém super elogiado era o Marcelo Portugal Gouveia. Ele foi, inclusive, o primeiro presidente desse grupo que domina o São Paulo desde o início dos anos 2000. Marcelo Portugal Gouveia foi muito elogiado, foi o presidente que contratou o Lugano contra tudo e contra todos, e o Lugano acabou dando certo.
Depois o Juvenal era diretor de futebol do Marcelo Portugal Gouveia, também deu super certo, né? Mas o Juvenal acabou perdendo a mão quando ele muda o estatuto do clube para concorrer, né? Para concorrer e vencer um terceiro mandato. Aí o Juvenal foi muito mal nesse terceiro mandato. Como o Marcelo Portugal Gouveia não teve esse senão, eu diria Marcelo Portugal Gouveia, pelo menos dos caras que eu acompanhei, tá? Quer saber se o Ferrarese, São Paulo vai trocar o Ferrarese pelo Tuco Correia com o Botafogo? O Ferrarese foi o primeiro nome pretendido pelo Botafogo, né? Depois o Botafogo também fez proposta pelo Pablo Maia e o Rodriguinho entrou na parada. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do São Paulo para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema. Quer ver, ó? Mandar para esse aqui. Ferrarese e Joaquim Correia. Mandei, tá? Assim que tiver novidade, já conto para vocês. Alguma chance de Matheus Martins ser envolvido na troca? Surgiu essa especulação de que o São Paulo tinha como um dos alvos o Matheus Martins. As prioridades do São Paulo eram o Vitinho, lateral direito, o Marlon Freitas, volante, e o Savarino, meio atacante. Só que o Savarino e o Marlon Freitas haviam definido que preferem continuar no futebol. Boa noite, Nicola. Qual o nome da lista para o lateral do São Paulo? E para você, tem algum nome? Cara, o Vitinho é muito bom jogador, tá? O Vitinho do Botafogo é muito bom jogador, mas é alguém que pretende deixar o Botafogo quando for sair para jogar no futebol do exterior, mas é ótima opção para a lateral direita. O Marcos Alves da Silva, Nicola, reforços no São Paulo, tem alguma negociação mais avançada? Você tem nomes? Deixa eu ver se essa história do Gaston Ávila deu uma andada, né? Era o que estava faltando. Quer ver, ó? Mandar para uma outra fonte do São Paulo e a gente consegue tratar sobre esse assunto também, tá bom? Queria perguntar sobre o Gaston Ávila, zagueiro argentino que pertence ao Ajax. Silmar Lima, boa noite, Nicola. Como é que tá a troca entre São Paulo e Botafogo? Tô atrás disso. O Lolo, goleiro, like número 6. Não esqueçam de deixar seu like, tá bom? André não falou sobre esse papo de Diego Fernandes no São Paulo. Jefferson Matos, bora lá falar mais uma vez. O Diego Fernandes, aquele empresário que não tem aval para atuar como empresário, embora ele tenha participado da negociação que levou o Carlo Ancelotti para a CBF, ele há semanas tenta se promover às custas do São Paulo. Tem muita gente caindo no discurso dele. Ele havia prometido para esse dia 16 uma grande surpresa. E trata-se de o São Paulo Day. Ele quer formar um painel para debater o futuro do São Paulo. Só que, cara, tudo parte de um princípio que não existe. Ele garante estar buscando e já ter encontrado investidores dispostos a colocar dinheiro no São Paulo. Mas o São Paulo não está vendo, o São Paulo não pode virar SAF, porque o estatuto não permite. É a mesma coisa que um corintiano, o Serginho Groisman, tá? Tô dando um exemplo. Serginho Groisman decide começar a ligar para empresários, investidores, gente com bastante dinheiro, para captar dinheiro. E ele coloca na cabeça dele que o Corinthians vai virar uma SAF e começa a buscar investidores. Mas para que o Corinthians para que o Corinthians possa ter dinheiro de investidor, o Corinthians precisaria virar uma SAF. E eu vou dizer mais. O projeto que o Diego Fernandes apresentou para alguns conselheiros do São Paulo foi ironizado por se tratar de um projeto muito, muito simples, muito simplório, muito básico, enfim. Alan Santana, Danielzinho nunca jogou em time grande e vai ganhar 400 mil por mês no São Paulo. A informação que eu tenho é de que vai ganhar um pouco menos, embora o currículo dele não tenha participação em clubes grandes mesmo, tá? O Jefferson Matos, você acredita nessa diretoria de São Paulo? Não. Bastante gente não. Acho que a credibilidade da diretoria de São Paulo está em grande dúvida, é um grande, enorme ponto de interrogação. Família, chegamos aí com mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. A gente fala do São Paulo, né? Alegria demais, o Flamengo acabou de ser vice aí do Mundial de Clubes. Não vai chegar aí
ao bicampeonato, colocando em risco aí 3 campeões natos aí do São Paulo. São Paulo, tricampeão, segue, esquece tudo. Então, rapaziada, é isso. Um grande abraço pra você que ficou no vídeo até agora. Não esqueça de deixar um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do Tricolor Paulista. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.